Olá, bom dia! Segunda-feira, 23 de setembro, início da primavera. No UESB Notícias, primeira edição. E para começar, vamos aos fatos históricos de hoje. Em 23 de setembro de 1973, morre Pablo Neruda, cônsul do Chile na Espanha e no México, eleito senador em 1945 e embaixador na França em 1970. Tornou-se marxista e revolucionário. Era a voz angustiada da República Espanhola e depois das revoluções latino-americanas. Ele, inclusive, esteve diversas vezes no Brasil. Agora vamos aos destaques de hoje do UESB Notícias, primeira edição. Está precisando controlar melhor os seus gastos? Nossa equipe de reportagem aborda sobre educação financeira. Não deu para o Vitória da Conquista no jogo contra o Itambé pelo Intermunicipal. E no Dia Mundial Sem Carro, a importância da atividade física. Estas e outras informações você confere agora no UESB Notícias, primeira edição. Seja muito bem-vindo ao UESB Notícias desta segunda-feira. Olha, alunos da creche Jurema participaram de uma ação social em congresso de odontologia. O foco principal da ação foi orientar e conscientizar os estudantes sobre os cuidados com a higiene bucal. Olhares atentos, inquietação e muita curiosidade. Assim ficaram esses alunos da creche Jurema. É porque eles tiveram uma manhã de aula bem diferente. Eles participaram de uma ação social promovida como uma atividade dentro do primeiro congresso de odontologia e ciência. O nosso congresso, ele começou há 2 dias, nós tivemos programação científica esses 2 dias, e aí surgiu, o que a gente pode fazer, além do que nós estamos trazendo para a comunidade, o que a gente pode fazer para ajudar a comunidade Vitória da Conquista. O foco principal da ação é orientar e conscientizar as crianças sobre os cuidados com a higiene bucal. Porque uma vez que eu educo essas crianças, lá na frente eu tenho um prejuízo muito menor. É muito mais fácil a gente prevenir, a gente educar, do que ter que tratar depois. A iniciativa foi aprovada pela coordenadora da creche Jurema. Eles aprendem muito, eles chegam na creche contando muita coisa, chegam na família levando muitas novidades. E também pelas crianças, que se divertiram e aprenderam com a ação social. Eu gosto de escovar os dentes, porque a minha mãe comprou outra pasta de eu. Eu gostei mais da Chapeuzinho e o Lobo e a Doça e a vovó. O que você pintou de amarelo? O que é isso? É o dente. Pintado de lilás. É escova. E de azul? Páscoa de dente. E aqui que você vai pintar de que cor e o que é isso? É filme dental. Realizado por uma rede particular de ensino, o congresso possibilitou aos universitários o contato com novidades da área. Nós trouxemos palestrantes de todo o Brasil, do Sudeste, do Nordeste, do Sul, para que viessem trazer suas experiências e que pudessem colocar, agregar o conhecimento deles ao que a gente coloca na prática na faculdade. A gente viu falar sobre inovações, sobre eu não tinha visto aqui, tem no nosso cotidiano. E a gente foi apresentar coisas muito novas, abriu um campo muito novo para a gente. Olha, a educação financeira não consiste apenas em aprender a economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro. É muito mais que isso. Na reportagem a seguir, você vai saber como ela ajuda na melhora da qualidade de vida, tanto hoje quanto no seu futuro. Andrea percebeu que quando chegava o final do mês, o dinheiro não rendia. Sobrava contas para pagar e resolveu se educar financeiramente. Há 2 meses, já consegue colher os resultados. Os resultados vieram em 2 meses. Eu já sei agora como gastar menos, como poupar e como investir. Isso sem dor, sem sofrer. Poupar, investir dinheiro com segurança e ainda garantir um futuro econômico estável para a família é um desafio da sociedade cada vez mais consumista. Mas não é impossível. Cuidar do dinheiro demanda disciplina. O número de inadimplência no país está muito alto. Então, a educação financeira vem justamente para educar as pessoas para que possam mudar
a relação com o dinheiro e alcançar aí seus objetivos e seus sonhos. O número das pessoas com nome sujo ou com contas em atraso alcançou 63 milhões em março deste ano, segundo dados da Serasa. 40,3% da população adulta está inadimplente no Brasil. E a educação financeira pode ser uma aliada para quem deseja sair do endividamento. Tem que colocar realmente no papel quanto que eu estou devendo e onde que eu estou devendo. E começar a reduzir as despesas e começar a quitar essas dívidas. Então, eu vou começar pelas que têm um juros mais alto. E tenho que dar prioridade também porque é essencial. Eu não posso deixar de pagar uma energia, uma conta de água, que faz parte das minhas necessidades do dia a dia. E aí começar a reduzir no mercado, avaliar bancos, as pessoas pagam valores com cesta de serviços, taxas de anuidade. Muitas pessoas têm vários cartões de crédito, então são várias anuidades. E para reduções básicas, diminuir água, diminuir energia, tudo isso em prol do seu objetivo. O ideal é que a educação financeira seja ensinada ainda na infância. O assunto é tão importante que as escolas públicas e privadas têm até o final deste ano para inserir a disciplina na Base Nacional Comum Curricular. No entanto, nunca é tarde para os jovens e adultos aprender. Começar quando criança é ótimo, é o essencial. Porém, nunca é tarde, porque a mudança, os benefícios com a educação financeira, você já começa a ver a partir do primeiro momento. Então, pode ser para qualquer idade. E para quem também deseja se educar financeiramente, é fundamental saber quanto ganha e onde está gastando o dinheiro. Então, eu tenho que saber quanto que eu ganho e quanto que eu gasto. E o principal, saber com o que eu estou gastando, porque depois que eu faço uma análise, um diagnóstico financeiro, eu vou conseguir identificar onde que eu estou errando, onde que eu estou gastando mais e começar a reduzir e eliminar essas despesas. Mas o ponto principal é saber para que você vai começar a poupar. Então, a partir de hoje, eu vou reduzir minhas despesas. Eu vou reduzir para quê? Eu quero comprar um carro daqui a 5 anos. Quanto custa esse carro? Quanto que eu preciso poupar por mês? E por quanto tempo eu vou guardar? Porque aí fica mais fácil eu começar a reduzir minhas despesas, eliminar, porque eu sei que eu quero alcançar um objetivo. Realmente são dicas muito importantes. Agora nós vamos conferir no mapa a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região nesse primeiro dia da primavera. Em Vitória da Conquista, neste primeiro dia da primavera, o sol aparece entre nuvens. À noite, tempo parcialmente nublado. A previsão aponta para chuva rápida para os próximos 2 dias, inclusive com queda nas temperaturas. Mas para hoje, os termômetros variam entre 14 e 25 graus. Vamos agora conferir o tempo para outras cidades da região. Tempo parcialmente nublado em Aracatu. Não deve chover nesta segunda-feira. A temperatura mínima na cidade é de 16 e a máxima de 30 graus. Sol entre nuvens nesta tarde em Belo Campo. À noite o tempo segue parcialmente nublado. Variação térmica entre 15 e 27 graus. E o tempo também fica parcialmente nublado em Planalto. Também não há previsão de chuva para esta segunda-feira. Os termômetros variam entre 14 e 25 graus. E depois do intervalo, tem Intermunicipal aqui no UESB Notícias, primeira edição. E a gente vai falar sobre o Dia Mundial Sem Carro. Agora 11 horas e 57 minutos, voltamos já. Vem aí, o programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, pela sua TV UESB, Canal 4. Programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, todos os domingos ao meio-dia. Não percam, aos domingos ao meio-dia.
UESB Notícias, primeira edição, e a gente começa falando de esporte com o Dia Mundial Sem Carro, que foi celebrado nesse domingo. A ação motiva mais movimentação saudável e qualidade de vida. Você tem tentado diminuir o uso de automóveis em sua rotina? Você deixaria de usar o carro como principal meio de transporte? Quais fatores explicam sua escolha pelo automóvel e não por outras alternativas, como andar a pé, a bicicleta ou pegar um ônibus? E por que você acha que eu fiz todas essas perguntas? Nesse domingo, 22 de setembro, é celebrado o Dia Mundial Sem Carro. A data tem como objetivo estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel. Este publicitário diz por que não criou uma relação de dependência com o carro tão comum em nossa sociedade atual. Eu optei pela bicicleta, que é um meio saudável, é um meio que você conhece a cidade de outro ângulo, de outras formas. Então, assim, eu já sou entusiasta da bicicleta há muito tempo e utilizo a bicicleta como meio de transporte já há mais ou menos 10 anos, de trabalho para casa e de casa para o trabalho. E ele está certo. Ao escolher o meio de transporte como a bicicleta, André colabora com o meio ambiente e com sua qualidade de vida. Quem puder fazer essa atividade de 20, 15 minutos de deslocamento já vai somar para a sua qualidade de vida. Então, se você fizer continuamente, vai virar um hábito, dá para você levar muito mais benefícios além só de deslocamento, questão de mobilidade. Então, saúde vai melhorar, todo esse estímulo, a pessoa não deixar para fazer só final de semana. Dá para vir no domingo, faz um pouco mais de tempo, mas se você puder fazer um pouquinho todo dia, vai ser muito melhor. O Dia Mundial Sem Carro foi criado na França em 1997, sendo adotado por vários países europeus já no ano 2000. Chegou ao Brasil na cidade de São Paulo em 2003. A data também serve como estímulo para que as pessoas deixem os veículos de lado, ao menos por um dia. Para o dia de hoje, eu acho fantástico para as pessoas saírem, se liberarem um pouco de carro, daquela coisa de estresse, estafa, e andar um pouquinho de bicicleta, parar para ver as pessoas, olhar as pessoas, né? Porque a gente de carro, a gente não tem, nem pode, né, na direção, e nem tem esse tempo de parar, de olhar, de conversar, de falar. Deixar o carro em casa para ir ao trabalho durante a semana ajuda na mobilidade e ainda diminui a emissão de poluentes. Hoje a gente tem essa dificuldade quanto à mobilidade urbana mesmo. Para quem trabalha no centro, onde você tem esse horário aí de saída e entrada de trabalho, encontrar estacionamento. Então é uma forma de você minimizar isso para a sociedade também, para a parte da cidade, tá? E a questão de você poder se locomover com mais facilidade, com uma bicicleta ou um carro, a pé. Quem mora perto do trabalho, não faz sentido você sair e ter que procurar um estacionamento a 15 minutos da sua casa. Então as pessoas têm que buscar aí esse equilíbrio entre o carro o dia inteiro, o estresse que o carro traz, os custos que é ter um carro hoje em dia, e ela pode optar, interligar, às vezes revezar durante a semana, ir de ônibus, ou ir a pé, ou ir de bike, depender da distância que ela usa. Então hoje é um dia exatamente para as pessoas repensar essa questão da mobilidade. E agora a gente vai de Intermunicipal. Não deu para o Vitória da Conquista no jogo de ontem. O time foi derrotado pelo Itambé fora de casa. A seleção de Itambé aproveitou o mando de campo no jogo de abertura da segunda fase do Intermunicipal contra a seleção de Vitória da Conquista e imprimiu o ritmo de jogo no primeiro tempo. Com o time mais entrosado em campo e com lances reais de gol, a seleção de Itambé abriu o placar com o atacante Dão. O Itambé continuou pressionando, mas o camisa 11 do Conquista, Gustavo, quase empata em jogada pelo lado direito. No fim do primeiro tempo, o Itambé quase ampliou. Nessa jogada, Romário pega de primeira e a bola vai parar na trave. Fim de primeiro tempo, 1-0 para a seleção de Itambé. A disputa entre as seleções parecia que seria definida no segundo tempo, que começou com o time do Vitória da Conquista buscando o empate. Primeiro, Marcelo cruzou, Juan cabeceou, Nena defendeu e no rebote, Maradona mandou para fora.
Pelo lado esquerdo, Maradona lançou na área, mas Herielto não aproveitou. A seleção de Itambé pouco assustou a seleção de Conquista. Bruneco levou perigo ao gol de Cauã nessa jogada. Mas nada mudou. Fim de jogo, Itambé 1, Vitória da Conquista 0. Nosso time hoje não estava um pouco apático, né? Infelizmente nós não fizemos uma boa partida, né? Mas seja o placar, 1-0 também é 3 pontos. Agora bora preparar para o próximo jogo lá, Vitória da Conquista, com uma boa vantagem. Vamos ter sabedoria, né, com inteligência, né, para a próxima partida. Nós tivemos um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente esperava. No segundo tempo a equipe deu a melhorada, mas infelizmente o gol não saiu. Temos o jogo agora em casa, no próximo domingo, e as possibilidades da gente conseguir uma vitória são grandes. E vamos trabalhar durante a semana para que isso aconteça. Única invicta na fase de classificação do Intermunicipal 2019, a seleção de Vitória da Conquista perdeu a invencibilidade jogando fora de casa. A seleção de Itambé venceu por 1-0 no estádio Osório Ferraz. Agora, as equipes se enfrentam no jogo de volta no estádio Edivaldo Flores, no dia 29 de setembro, às 10 horas da manhã. Tá aí o jogo de ontem do Vitória da Conquista. Agora a gente está com o Thiago Henrique, que vai trazer aí o panorama dos resultados do final de semana do Intermunicipal, não é isso, Thiago? Boa tarde. Isso aí. Boa tarde, Cris. Boa tarde a você que acompanha o ESB Notícias. Esse foi o jogo que aconteceu lá em Itambé. Itambé e Itapetinga saíram na frente, não é isso? Então o que acontece? Para se classificar, basta Itambé empatar o próximo jogo fora de casa. A seleção de Vitória da Conquista precisa vencer por 2 gols de diferença para ficar com a vaga. A partida vai acontecer neste domingo, às 10 horas, no estádio Edivaldo Flores. No outro jogo, Itapetinga venceu o Guanambi por 3-1, podendo perder no domingo em Itapetinga de Vitória da Conquista, apesar de o time estar ali jogando, se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez até um bom jogo e acredito que pode até surpreender o Itambé aqui dentro de casa no domingo, às 10 da manhã. Saindo agora do Intermunicipal, tem novidade no Campeonato Feminino de Futebol? Tem, Cris, tem novidade sim. Pois é, o Campeonato de Futebol Feminino foi lançado na quarta-feira passada lá na sede da Federação, contou com a presença de dirigentes, de treinadores, de muita gente. E aconteceu também o Conselho Técnico do campeonato, que é o que define as regras para a disputa da competição. 18 equipes vão participar da competição. A nossa equipe será representada pela Associação Desportiva Jequié, por Juventude Esportiva de Vitória da Conquista, a Liga Conquistense de Desportos Terrestres, a Liga Desportiva de Poções e a Liga Desportiva de Jaguaquara e também a Liga Desportiva de Ubaíra. A gente vai ver agora como é que ficou divididos os grupos. As equipes elas foram divididas em 6 grupos regionalizados, de 3 equipes, cada um, para a fase de classificação. No grupo 1 ficaram Araci, Queimadas e Serrinha. No grupo 2, Feira de Santana, Salinas de Margarida e São Francisco. No grupo 3, Bahia, Galícia e Olímpia. No grupo 4, Flamengo, Jaguaquara e Ubaíra. E o grupo 5, Jequié, Maracás, Poções. E no grupo 6, o grupo aqui de Vitória da Conquista, ficou Juventude, Lusaca e Vitória da Conquista. E esse grupo 6 aí, o Conquista, pegou, chamado na gíria do futebol, uma casca de jaca, que é o Lusaca. É um grupo que vem com tudo e esse time do Lusaca é um time muito bom. Né? Já foi muito longe aqui no campeonato de futebol feminino. Então, boa sorte para a turma então, do Lusaca, mas também do Vitória da Conquista. E do Juventude também, né? Parabenizar, Cris, também a equipe do Corinthians, que é a equipe feminina do Corinthians, não só a do Corinthians, como também a da Ferroviária, que está fazendo a final do Campeonato Brasileiro de feminino. E o primeiro jogo foi 1-1. O próximo jogo é na semana que vem. Tá certo, Thiago Henrique. Obrigada mais uma vez por sua participação. Eu agradeço, Cris. Boa tarde. Olha, depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com a presidente da CID. Voltamos já. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo e nas articulações,
procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição, agora trazendo uma excelente notícia, porque a CID está comemorando 30 anos com a programação toda especial que começou ontem, dia 22, e nós trouxemos aqui a Alana Sheila, que é presidente da CID, vai falar para a gente mais a respeito dessa programação. Alana, boa tarde, muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente é que agradece, né, pela oportunidade e como você falou, a nossa programação começou ontem, né? Na Olívia Flores, com o café da manhã, e a gente teve a oportunidade de fazer, né, panfletagem, de também vender os produtos produzidos, né, pelos associados que participam da oficina de artes manuais. Hoje, dia 23, que é o dia mesmo de fundação da CID, já que ela nasceu no dia 23 de setembro de 1989, hoje nós tivemos o culto ecumênico, né, aqui na sede da nossa instituição, e foi um momento de muita reflexão. Amanhã a gente vai ter uma palestra sobre autoestima com o professor Adão Albuquerque. Na quarta-feira a gente vai ter uma palestra com o oftalmologista Dr. Fabrício e também dinâmica com as psicólogas Dinalva Correia e Camila Nunes. Na quinta a gente vai ter o passeio ao Campus Vivan e sexta é o dia que a gente vai se reunir na sede da nossa instituição para cantar parabéns e confraternizar, celebrar esse momento de muita alegria para nós, que é o aniversário de 30 anos da CID. Ou seja, uma programação toda especial durante toda a semana. Mas uma coisa que a gente precisa ressaltar, Alana, é que a CID ela não atende apenas a população ou a pessoa com deficiência de Vitória da Conquista, mas outras cidades da região, inclusive no estado de Minas Gerais? Isso, ela atende pessoas de toda a região sudoeste, né? A gente atende vários municípios dessa região, da nossa região sudoeste, e também pessoas do norte de Minas Gerais, né? São atendidos por nós. Também a CID, ela não é só de pessoas com deficiência visual, mas a parte pedagógica da instituição é que é voltada para a questão da reabilitação da pessoa com deficiência visual. Uma coisa que a gente precisa perguntar, 30 anos a CID está comemorando hoje, mas quais são os próximos desafios da instituição? Os próximos desafios da nossa instituição é continuar viva, né? Porque a CID tem 30 anos, é uma instituição muito atuante na cidade de Vitória da Conquista e toda a região. Então, os desafios só vão aumentando ao longo dos anos, lutar mais pela inclusão mesmo da pessoa com deficiência, acessibilidade nos diversos espaços da sociedade, também conseguir ampliar os nossos serviços, o número de doadores. A doação é muito importante para a CID poder sobreviver, já que nós somos uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos. Quem está acompanhando agora a entrevista gostaria de se tornar um doador, como é que deve fazer? A gente tem, né, pode ligar para a gente, 3424-9954, que eu passo o número da conta, né, para a pessoa estar doando. Lá a gente, ou pode também falar que quer ser um doador, dizer o valor que a gente vai arrecadar, que a gente vai buscar essa doação. A gente também emite recibo, né, para a pessoa depois poder ter uma devolutiva, né, do imposto de renda, da isenção e esses benefícios aí que normalmente o imposto de renda dá, né, a Receita Federal. Então, é assim. Tá certo, Alana, muito obrigada
Parabéns a você, a toda a instituição, celebrando 30 anos. E o espaço vai estar sempre aberto aqui do UESB Notícias, quando quiser falar com a gente. Muito obrigada pela oportunidade. A UESB é sempre uma parceira, né? TV e Rádio UESB, sempre uma parceira forte das divulgações de nossas atividades. Obrigada mais uma vez, parabéns mais uma vez e boa tarde. Boa tarde. Olha, o UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Outras informações você confere no UESB Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Uma boa tarde para você. Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão construído no final do século XIX, onde morou Dona Henriqueta Prates. Fica localizado na Praça Tancredo Neves, antiga Rua Grande. Desenvolve atividades pedagógicas com escolas, realiza exposições, lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. Aberto de segunda a sexta no horário comercial e no domingo das 14 às 17 horas. O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária nas especialidades médicas de pediatria, clínica médica, ginecologia,